propósito, em função desse tempo que nós estamos vivendo, em que a sociedade está fazendo uma campanha a respeito de esclarecimentos e de conscientização da não necessidade das pessoas cometerem o suicídio. Como igreja, nós cremos que nós temos uma mensagem poderosa que pode mudar o coração das pessoas. Nós temos a esperança única que pode levar as pessoas a ter uma esperança de eternidade, sem precisar dar cabo ao fim das suas vidas aqui nesta terra. A propósito disso, nesta noite, eu quero compartilhar com vocês todos uma mensagem no Salmo 139. E eu vou pedir para o pessoal colocar aqui na tela, se for possível, o texto e a gente começar então a falar sobre ele. Quando eu era pastor em Boston, nos Estados Unidos, havia um café centenário, nesse modelo que a gente tem agora aqui no Brasil, das pessoas irem para tomar um café, conversar. No meu caso, eu ia a um café que estava quase em frente à igreja, era um café ao templo da nossa igreja, onde eu era pastor, um café colonial, bem antigo, já era a terceira geração, aquele café já era quase centenário, e na primeira vez que eu fui, a dona do café estava no caixa, e ela era uma senhora já dos seus 80 anos. Então, quando eu falei com o meu inglês quebrado e meio complicado, ela reconheceu que eu era brasileiro. Ela disse: "Você é brasileiro?" E eu disse sim. Então aí ela começou a conversar comigo e tomei o café, e todas as vezes que eu voltava àquele café, ela falava comigo e dizia: "Você é brasileiro?" Aí ela queria me conhecer. Ela queria saber de onde eu era aqui no Brasil. Ela queria saber a minha origem, ela queria saber a minha história. E depois de conviver com aquela pessoa ali, pelo menos uma vez por semana eu ia àquele café, eu me tornei mais do que um cliente para ela. Eu me tornei um amigo brasileiro. Ela até falava que eu era um amigo brasileiro dela. E eu sempre levava alguém ali para aconselhamento, para uma conversa. Quando a gente conhece as pessoas, quando a gente começa a conhecer a história das pessoas, a gente vai tendo uma nova compreensão de quem é a pessoa que está diante de nós e que está na nossa frente. Atualmente, a forma que a gente tem de conhecer as pessoas é através da mídia, através dos meios de comunicação. A grande parte das pessoas, elas procuram serem conhecidas ou se tornarem conhecidas através da mídia social. E à medida que elas vão se apresentando, as pessoas vão então achando que elas já conhecem um ao outro. Aí existe até os sites próprios de relacionamento. Agora, o que mais me impressiona na mídia social é a bizarrice da forma como as pessoas se apresentam. Porque quanto mais bizarro, quanto mais louco, quanto mais maluco, quanto mais exótico, mais essa pessoa se torna conhecida. E isso começa a chegar até nós como se isso fosse um modelo, como se essa fosse a forma da gente se tornar uma pessoa conhecida. Essa é uma maneira que eu vejo que distorce essa questão do nosso conhecimento mútuo e do conhecimento que a gente deveria ter com o outro. Às vezes a gente conhece as pessoas por causa de alguns interesses que a gente tem, muito legítimo.
Desde jovem eu aprendi que se a gente quisesse ter uma namorada, a gente precisava conhecer a moça. A gente precisava fazer algumas coisas para que ela olhasse para a gente, né? E especialmente para alguém como eu, com esse tamanho todo, eu tinha que chamar a atenção de alguma maneira, para que alguém olhasse para mim, para que alguém me visse. É muito legítimo, é muito normal. E assim são as pessoas, elas conhecem umas das outras por interesse e não tem nada de errado até certo ponto. Agora, existem pessoas que conhecem apenas por interesse, apenas para usar a outra pessoa, apenas para fazer uso do outro ser humano. Essa é uma outra maneira que está estabelecida na forma das pessoas se conhecerem. De um modo geral, a gente pensa ao olhar para uma pessoa que a gente a conhece. De um modo geral, nós pensamos que conhecemos as pessoas pelo presente que elas estão vivendo, pelo momento que elas estão vivendo. Nós olhamos para as pessoas e dizemos, esta é fulana de tal, esta é tal pessoa, ela tem tal identidade, ela tem tal jeito, ela é casada, ela é solteira, é o marido de fulana, ou a tal pessoa é a esposa de fulano. E assim a gente vai identificando as pessoas. Mas esse conhecimento que a gente tem uns dos outros, ele é um conhecimento muito relativo. Mas alguém que conhece você. O Salmo 139 diz, tu me sondas e me conheces. Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele abre dizendo isso. Quando você veio ao mundo, quando você veio à existência, quando você chegou aqui nessa terra, você foi se tornando uma pessoa distante de Deus. Você não se deu conta talvez disso, mas você foi caminhando na direção de um projeto distante de Deus. Você foi se tornando uma pessoa que parecia que Deus nem se importava com você. E você foi levando a vida do jeito que você achava que deveria levar. Você foi tomando os caminhos que você entendia que deveria tomar. Você foi vivendo a sua vida do seu jeito. E a Bíblia diz que por causa disso, por causa do nosso pecado, nós fomos nos tornando cada vez mais distantes de Deus. E a Bíblia chega a dizer que nós nos tornamos inimigos de Deus. Apesar de sermos inimigos, apesar de fazermos tudo ao contrário de Deus, apesar de não conhecermos a Deus, apesar de andarmos distantes de Deus, apesar de não termos nenhum interesse nas coisas de Deus, Deus já nos conhecia. Deus já sabia quem nós éramos. Deus nos conhecia inteiramente. Deus sabe tudo a nosso respeito. Deus não olha para você apenas para o seu presente. Deus conhece o seu passado e Deus conhece o seu futuro. Deus se manifesta na sua vida. Diferente das pessoas, as pessoas elas precisam conhecer a sua história para elas te darem uma identidade. Elas precisam conhecer o seu passado para elas te darem uma identidade. As pessoas precisam conhecer o seu passado para elas determinarem e terem na mente delas uma visão a seu respeito. Quando você vai num terapeuta, quando você vai num psicanalista, eles querem saber o seu passado. Eles querem entender de onde você vem. Eles querem saber de qual família você é. Eles querem saber como é que você viveu, como é que você foi criado. Então aí eles vão determinando e vão dizendo a você que você se comporta de determinada maneira por causa do seu passado, por causa da sua família, por causa dos seus pais, por causa da maneira como você foi educado. Então eles dizem assim para você, se você foi criado e você foi muito mimado, provavelmente agora você tem muitas dificuldades para enfrentar a vida, para ter resiliência, para recomeçar a sua vida.
Provavelmente, ou pelo menos alguns deles vão dizer para você que se você foi criado num ambiente de muita rigidez, de muita cobrança, de muita pressão sobre você, de ambientes rígidos, violentos, agressivos, provavelmente essa é a razão pela qual você está desistindo da vida, ou pela qual você é tão rebelde, tão agressivo e tão revoltado. Eles querem saber o seu passado para entender o seu presente. Mas com Deus não é assim. Deus conhece você. O texto bíblico diz: sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Deus, quando Ele olha para você, Ele vê você inteiro, Ele vê você integralmente, Ele vê você agora, hoje, aqui, Ele vê o seu passado, Ele vê o seu futuro, Ele vê tudo ao mesmo tempo. Ele conhece o seu passado, Ele vê o seu presente, Ele sabe tudo que você está passando, e Ele sabe tudo o que vai acontecer na sua vida. Por isso Ele não precisa conhecer o seu passado, porque Ele já conhece. Ele está presente na sua existência. Agora, para a gente viver uma vida digna, a gente precisa tomar alguns passos de fé. O que nós estamos vendo hoje é uma humanidade, são pessoas cada vez mais loucas, cada vez mais pessoas confusas, cada vez mais pessoas complexadas, cheias de dramas, de problemas, de confusão, porque elas não entenderam o propósito de Deus e elas não creem em Deus como Deus se apresenta. Nós precisamos fazer alguns movimentos, que eu estou chamando de movimentos de fé. Você precisa crer no projeto de Deus para a sua vida, para que você possa viver uma vida digna. O primeiro movimento de fé é que você precisa se conhecer. E para a gente se conhecer, ao contrário do que muitos pensam, a gente precisa primeiro conhecer a Deus. A gente precisa primeiro ir para Deus. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente se conhece. Porque Deus, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente vê o contraste da diferença que há em nós, entre nós e Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais os seus pecados são revelados. Quanto mais você olha para Deus, mais você percebe a confusão que há na sua vida. Porque Deus te criou, e Deus te criou para você ser imagem dEle. Então, quanto mais você olha para Deus, mais você percebe que a imagem dEle está deteriorada em você, está estragada na sua vida, está destruída. Então, o primeiro passo que nós precisamos dar é conhecer a Deus. O problema é que quando nós vamos conhecer a Deus, a gente tem algumas dificuldades, a gente comete alguns erros. Antes de você conhecer a Deus, Deus já o conhecia. Senhor, tu me sondas e me conheces. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram quando eu era ainda uma substância informe. Deus conhece você. Deus sabe quem é você. Quando você ainda era uma substância informe. Você não é um projeto que aconteceu porque num determinado dia os seus pais estavam num momento romântico da vida deles, ou porque eles estavam assistindo um filme erótico e que provocou neles um desejo de ir lá e fazer com que você nascesse. Não. Você é um plano, um projeto de Deus. Havia 1.650.000.000 e mais algumas
centenas de milhares de possibilidades de não ser você que viesse à existência. Mas quando você foi fecundado, houve uma corrida entre esses bilhões de sêmens, e eles correram, e foi você que sobreviveu. Deus se colocou lá e disse: vai, é você que é o meu projeto, é você que eu vou chamar para a existência, é você que eu quero, é você que eu quero que exista, para viver a minha imagem e a minha semelhança na terra. E foi por isso que você foi escolhido. Você não é um projeto do crochê, você é um projeto do crochê de Deus, da existência de Deus que te chamou para você existir para Ele. O problema é que quando nós vamos nos conhecer a nós mesmos, nós queremos fazer essa viagem sozinhos. Então nós queremos fazer essa viagem para nos conhecer sozinhos. Às vezes nós procuramos alguém para tentar nos ajudar. Santo Agostinho diz que se nós fôssemos, se Deus permitisse que nós conhecêssemos tudo que nós somos por dentro de uma vez só, nós não conseguiríamos e nós morreríamos. É por isso que o salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Por quê? Porque nós não podemos fazer essa viagem sozinhos. Dentro de nós há tanta loucura, há tanto pensamento ruim, há tanta coisa negativa, há tanta raiva, há tanta amargura, há tanto desespero, há tantos pensamentos maldosos, há tantos desejos impuros, há tantas taras, há tantas doenças, que nós não conseguimos identificá-las. De repente elas começam a brotar na nossa mente, no nosso coração, elas começam a aparecer, e você começa a ficar assustado, e você faz um esforço imenso para tentar se controlar, para tentar dizer que eu não quero ter esse pensamento, mas eu estou pensando tudo isso. De onde vem isso? De onde vem essa loucura para cima de mim? Por que isso está aparecendo na minha mente, no meu coração? É por isso que você precisa convidar Deus para fazer essa viagem para dentro de você. Porque à medida que o Espírito Santo vai chegando nos porões da sua alma, na sua intimidade, Deus vai trabalhando para que você tenha condições de ser tratado e ser curado. O segundo erro que a gente comete é andar pelos caminhos preparados por outras pessoas. Aí de repente você começa a viver e as pessoas começam a dizer o que você é. Ou elas começam a dizer como é que você tem que ser. Ou elas começam a fazer determinadas propostas para você. Começam a vir cobranças sobre a sua vida. Preste atenção, quando você chegou nesse mundo, esse mundo já estava estragado. Ele já estava danificado. Ele já estava prejudicado. Ele já era cheio de maldade. E essa maldade atingia as pessoas que estavam ao seu redor. Essa maldade humana, que é fruto do pecado estruturado na sociedade, ela alcançava você. Provavelmente, muitos de nós fomos atingidos por essa maldade. Essa maldade da humanidade presente na vida da nossa própria família. Ainda que eles não quisessem, essa maldade estava estruturada lá. E eles começam então a dizer como é que você tem que ser. E começam a vir determinadas cobranças sobre você. Determinadas atitudes que você deve ter. Determinados gestos que você deve ter. Determinados caminhos que não são exatamente os caminhos de Deus e aquilo que Deus quer para a sua vida. Ainda que essas pessoas fossem
ótimas, ainda que elas tivessem a melhor intenção ao seu redor, uma maldade estruturada. E essas pessoas começam a dizer como é que você tem que ser, como é que você tem que viver, o que você tem que ser na vida, o que você tem que produzir para a sociedade, o que você tem que produzir para eles. Você começa a andar pelos sonhos dos outros. E não pelo projeto e pelo sonho daquele que o criou, daquele que o fez, daquele que te chamou à existência. E o chamado da existência de Deus para você é você viver para Ele, é você restaurar a imagem dEle em você, é você se tornar abençoador da vida dos outros, é você viver para a glória de Deus. Um terceiro erro que a gente comete quando a gente tenta se conhecer é que a gente começa a crer que a nossa identidade é dada quando a gente vai se tornando adulto, à medida que a gente vai se tornando adulto. Quando a gente chega mais ou menos aos 6 anos, a nossa identidade, ela deveria estar definida. Mas infelizmente, com tanta pressão que as pessoas vivem, elas vão chegando aos 14, 15, 16, 17, sem ter uma identidade definida. Quando você nasceu, quando você veio ao mundo, desde a eternidade, Deus te escolheu e te deu uma identidade. É por isso que você é bípede. E você não é um réptil, não é um peixe. É por isso que você anda, e você anda de forma automática, você não nada o tempo inteiro. É por isso que você não tem asas. Se você tivesse asas, você seria uma ave. É por isso que você come pela sua boca e não pelo seu nariz ou pelo seu ouvido. É por isso que você tem definido órgãos sexuais masculinos e órgãos sexuais femininos. Você nasceu com a identidade. Não são os seus sentimentos que te dão identidade. Deus te deu uma identidade desde a eternidade. Quando eu era criança, eu morava num pequeno vilarejo à beira do mar. E nessa cidadezinha havia alguns que eram meio, vamos dizer assim, as pessoas diziam que eles eram loucos. E um deles, ele achava que ele era um animal, um cavalo. Então ele se fantasiava de cavalo. Ele arrumava os rabos de cavalo e cortava. Emendavam um no outro, e ele botava um cinto e amarrava o rabo de cavalo atrás dele. Ele andava pelas ruas, e quando ele encontrava as pessoas, ele relinchava. E eu, criança, e vendo aquilo todos os dias, nós os víamos, porque era uma cidadezinha de 1000 habitantes. E quando ele via as pessoas, ele relinchava, ao invés de falar com elas. Então as crianças contavam umas para as outras, que aquilo aconteceu porque o pai dele bateu tanto nele, e o xingava tanto de burro, que ele assumiu aquela identidade. Deus não te projetou para você ser aquilo que as pessoas estão dizendo que você é. Deus te projetou para você ser aquilo que Ele projetou para você ser. Ele te deu uma identidade. Você quer aquilo que você é, aquilo que Deus quer que você seja. É por isso, e é por esta razão, que a gente não pode ser conduzido pelos outros. A gente não pode ser conduzido pelos sentimentos. A gente não pode ser conduzido na nossa identidade por aquilo que dizem para mim que eu sou.
Deus me deu uma identidade. E Deus me chamou para que eu viva desta forma. Aí nós, na nossa presunção humana, o que a gente faz? A gente interrompe esse projeto de Deus. E aí a gente começa a dizer assim para Deus: ah, Deus, o Senhor fez uma coisa errada, está vendo? Esse tamanho que o Senhor me deu, ele não vai dar certo. Eu preciso ser um gigante. Deus, o Senhor me deu 2 pernas para andar, deve estar errado isso. Eu vou começar a andar de cabeça para baixo. Nós queremos interromper o projeto de Deus e conduzir a vida do jeito que a gente quer. E por isso vamos nos tornando pessoas infelizes, pessoas entristecidas, pessoas confusas, pessoas aflitas, pessoas desesperadas, pessoas sem paz, pessoas sem alegria. Nós queremos interromper esse projeto de Deus e conduzir a nossa vida, porque não queremos nos conhecer conforme Deus nos planejou. O segundo movimento de fé que a gente deve ter é nos enxergar. É a gente perceber como Deus deseja que a gente seja. Nós temos uma vida pública. O texto diz: eu me assento, me levanto, ando, deito, tenho conflitos. E os textos dizem, o texto do Salmo 139, que Deus vê todas essas coisas. Essa vida pública que as pessoas também nos veem, isso é relativo, você não é isso. A gente tem uma vida privada. O texto diz: esquadrinhas o meu andar, o meu deitar. Isso é privado. E o Senhor conhece os meus caminhos. Nós, na nossa vida pública, nós não sabemos onde é que você anda. Vocês não sabem onde eu ando. Vocês não sabem como é que eu me deito. Vocês não sabem, mas Deus sabe. E essa vida privada, ela também é relativa. Nós temos uma vida íntima. O texto diz: penetra os meus pensamentos. E quando a palavra chega à minha boca, tu já me conheces. Então existe uma vida íntima que Deus conhece. Deus conhece a pública, Deus conhece a privada e Deus conhece a nossa vida íntima, pessoal. Mas existe uma outra vida que Deus também conhece, é a vida do nosso inconsciente. Quando eu era ainda uma substância informe, quando eu não existia ainda, quando eu estava no recôndito, no ventre da minha mãe, antes de eu ser formado, Deus já me conhecia, Deus já sabia quem era. O nosso Deus é um Deus que conhece a nossa vida, e você precisa se enxergar como Deus te enxerga. E o plano de Deus para a sua vida é para você viver para Ele, viver para a glória dEle. Para você andar com Ele. Ele te conhece, ainda que você tenha feito tantas coisas erradas, tantas coisas negativas, ainda que você tenha pensamentos malucos, doidos, Deus o conhece. E Deus quer que você o conheça. Que você venha para Ele para conhecê-lo. Porque você, ao conhecê-lo e crer que Ele te chamou para a existência, para viver para a glória dEle, a sua vida vai mudar. O terceiro movimento de fé é escolher que lado lutar. O Salmo diz assim: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. No Antigo Testamento, diferente do Novo Testamento, ou diferente do que as igrejas evangélicas creem, a palavra santo tinha a ver com... no nosso tempo tem a ver com essas questões morais, com esses comportamentos públicos, tem a ver com essas questões do ponto de vista moral.
No Antigo Testamento, a palavra santo tem a ver em ser escolhido para guerrear. E é isso que o salmista Davi está falando. Ele falou: Senhor, eu aborreço os mesmos que o Senhor aborrece. Eu luto contra aqueles que estão contra o Senhor. Eu fui escolhido para isso, é o que ele está dizendo. O Senhor me conheces e desde a eternidade o Senhor me escolheu para que eu fosse santo e eu lutasse contra aqueles que estão contra ti. Eu fui separado, eu sou santo, eu sou escolhido para entrar nessa guerra. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tinha mais ou menos 50 anos. E fiquei lá um bom tempo e, a certa altura, eu jogava futebol lá com os brasileiros. E aí então eles fizeram uma convocação para que a gente pudesse formar times para disputar o campeonato lá da região. E eu, achando que eu tinha idade, eu fui. E me inscrevi. Aí teve o dia da seleção para escolher os atletas para fazer inscrição dos diversos times. E eu achei que eu ia jogar no time normal, que é o do time de 19 anos, 18 anos até os 30 anos, 35, ou se tivesse condições, podia ter mais idade. E eu fui. E quando chegou lá na hora da seleção, aí então eles começaram a escolher e eu fui ficando por último. E me tornei o último. E aí então eu entendi que aquela escolha eu não podia ficar do lado que eu queria ficar. Você tem que escolher o lado. Eu fui jogar então no time sênior, nos mais idosos. E no time sênior, aí eu desempenhava razoável, eu conseguia correr como os demais. E o campeonato então foi disputado e eu fui disputar no time sênior. Eu não fui escolhido para aquele time. No time de Deus, você é insubstituível. Você foi chamado para ser um guerreiro espiritual. Há uma batalha contra as mentes. Há uma batalha que está sendo travada lá na sua casa para ganhar a mente daqueles que são seus. Há uma batalha lá no seu trabalho para que a sua mente seja ganha contra o reino de Deus. Há uma batalha onde você convive, onde as pessoas estão ganhando, tentando ganhar a sua mente. Porque elas não sabem desse projeto de Deus para a sua vida. Porque elas não sabem que você foi chamado para viver para a glória de Deus. Então a sua mente toda hora, as pessoas estão dizendo o que você deve ser. Como é que você deve viver. Como é que você deve tratar o seu casamento. Como é que você deve tratar os seus filhos. Porque você ainda não creu que você, quando ainda era uma substância informe, Deus já havia escolhido você para você ser um guerreiro contra tudo que é contra as coisas de Deus. Aí então você fica a favor daquelas coisas que são contra Deus sem perceber, sem se dar conta. A sua mente vai se acomodando e você vai trabalhando a favor de um outro reino que não tem nada a ver com Deus. E eu quero encerrar dizendo o quarto movimento que você deve ter. É crer que nós somos dádivas de Deus para o mundo. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombroso, maravilhoso, aqui o salmista começa a louvar a Deus, falar: Senhor, que coisa maravilhosa, o Senhor me fez de uma forma miraculosa, isso é espetacular, Senhor. As tuas obras são admiráveis. O salmista olhava para a própria vida dele e via o quanto Deus o amava e o quanto Deus amava a todos. E ele dizia: as tuas obras são maravilhosas.
Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, e cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus já havia traçado e chamado você à existência, para você viver para a glória dele. É isso que ele está dizendo. Que coisa maravilhosa. Você, eu, nós somos doação de Deus. Ei, você, filho, filha, você está com seus pais aqui? Creia, você é doação de Deus para os seus pais. Você já pensou nisso? O caráter de Deus é ser doador. Qual é a coisa mais importante que você tem na sua vida? Talvez você diga, a minha própria vida. Quem te deu a sua vida? Deus. A palavra de Deus diz que Ele é o doador da vida. Para alguns, a coisa mais importante da vida talvez seja o trabalho delas. Quem te deu? Deus. Para alguns, você vai dizer, é meu filho, minha filha. Quem te deu? Deus. Você é uma doação para o outro. Você é uma doação para os seus pais. Você é uma doação para os irmãos. Você foi chamado à existência e Deus o tomou e foi o formando e entregou para a igreja, entregou para o mundo e disse, vai, você vai ser bênção, você vai carregar a minha imagem, você é filho. Quando os teus pais olharem para você, Deus está dizendo, eles vão ver a minha imagem em você. Foi por isso que você veio ao mundo. Foi por isso que eu te coloquei naquela família. Você não tem opção. Deus escolheu você para você ser bênção para os seus pais. Você não tem opção. Deus escolheu você para você ser bênção para os seus filhos e para as suas filhas. Você não tem opção. Quando a gente inverte esse processo, a gente começa a ficar doente. Quando você começa a achar que você tem que exigir dos outros, você começa a adoecer. Quando você olha para Deus e você acha e não crer que Deus te chamou à existência e que você é uma doação dele, do Pai para os outros, você começa a adoecer, você começa a exigir coisas. Você fala para Deus, Deus, o Senhor me fez tudo errado. Você começa a demonstrar insatisfação com Deus e consequentemente com as pessoas. Você começa a reclamar, você começa a falar mal, você começa a criticar. Você se torna um ser insatisfeito, mal-humorado, você se torna um chato. Porque você não entendeu que você foi chamado por Deus para ser bênção, para ser alívio, para ser cura, para ser solução para a vida daqueles que te cercam, para você ser abençoador, as pessoas olharem para a sua vida e verem a imagem do Senhor em você, verem a imagem dele, desse Deus que é amor, desse Deus que criou todas as coisas. Creia de que foi para isso que você foi chamado à existência. Lá na sua casa, pode ter um pai querendo, desejando ver a imagem de Deus em você. Lá na sua casa pode ter uma criança, um jovem, querendo ver a imagem de Deus em você. E nesta noite, se você crê,
que Ele te chamou por isso. A coisa mais preciosa que Deus nos deu foi a morte de Cristo na cruz. O seu próprio Filho morreu na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele colocou na cruz, para que nós pudéssemos ter a nossa vida e a imagem dele restaurada em nós. Nesta noite eu quero te convidar, para que você diga: sim, Senhor, obrigado porque o Senhor me criou, e eu quero viver para a tua glória e para o teu louvor. Eu quero ser doação lá na minha casa. Eu quero ser uma dádiva sua para os meus pais, para os meus amigos. Eu quero ser uma dádiva para os meus irmãos e irmãs lá na igreja. Eu quero ser uma dádiva para as pessoas lá no meu trabalho. Uma dádiva sua, de tal maneira que quando eles me olharem, eles possam ver a pessoa de Cristo em mim. Você quer orar comigo nesta noite? Você quer dizer: sim, Senhor, eu quero. Ele te conhece. E conhece seu passado, conhece o presente. Ele vê tudo ao mesmo tempo. E se você crer nele, Ele vai conduzir você para uma vida saudável, digna, bonita, bela, de tal maneira que você vai desejar cada vez mais viver, porque a imagem dele vai estar sendo construída em você. Irmãos e irmãs, aos 70 anos, daqui a alguns anos, eu vou chegar. A minha oração é que, apesar dos meus defeitos e dos meus problemas, das minhas lutas, eu gostaria de cantar aquele hino antigo que não se canta mais, que a beleza de Cristo seja vista em mim. Você é doação para os seus pais, para os seus amigos, para os seus filhos, para o mundo. Ore comigo se você quiser. Feche os seus olhos. Senhor, nesta noite, Senhor, a tua palavra ficou mais clara para mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me chamou à existência. Não para passar por este mundo de qualquer maneira. Obrigado porque o Senhor me chamou à existência e me deu de presente, para que eu seja bênção na vida daqueles que me cercam. E eu quero, Senhor, nesta noite, declarar a Ti que eu creio em Ti, que eu creio que o Senhor me fez e está construindo em mim este presente divino para a vida daqueles que me cercam, começando na minha família. Pai, transforma minha vida. Faz de mim cada vez mais bênção para a vida dos meus pais, vida dos meus filhos, para a vida daqueles que estão ao meu redor, para a vida da minha família maior, para a vida da igreja. Senhor, transforma minha vida para que eu seja doação, para que as coisas de Deus, as coisas lindas que o Senhor tem e sejam vistas no meu viver, no meu andar, no meu caminhar, na minha fala, nas minhas decisões, nas minhas escolhas. Senhor, transforma a minha vida. Oh Pai, que coisa linda, maravilhosa, saber que o Senhor me criou, me chamou à existência para que eu seja bênção na vida dos outros.
Oh Pai, muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus.